Bom dia, a paz do Senhor a todos que me escutam. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens que o aceitarem. E ontem, irmãos, nós vimos em nosso vídeo Jesus Cristo curando aquele surdo mudo e fazendo coisas que as pessoas diziam: tudo esse homem faz bem, faz cego ver, faz surdo falar, faz surdo ouvir, faz mudo falar. Tudo que ele faz bem. Essa é a prerrogativa de Jesus Cristo, irmãos. O que ele faz, tudo o que ele faz bem e bem feito. Diferente dos outros grandes líderes do mundo, diferente de outros grandes líderes religiosos, diferente de grandes homens que viveram neste mundo, né? Que tiveram grandes impérios, tiveram grandes... Jesus Cristo não teve nada disso. Pelo contrário, ele recusou os impérios, ele recusou tudo deste mundo para fazer um reino só, chamado, e implantar um reino só, chamado o reino dos céus. Que reino é esse? Que é tanto falado, tão propagado pelas religiões, né? Quando você segue uma religião cristã, sempre se fala do reino dos céus, do reino de Deus. Mas no tempo de Jesus e hoje, o que é este reino? Soldados? Uma nação? Povo de Israel, por exemplo? Não. O reino dos céus era aquilo que Jesus mostrou. O reino dos céus Jesus mostrou a todos. Quem quiser saber o reino dos céus, só olhar. Olha, ele seguia pelas aldeias, vilarejos, cidades, regiões, curando, libertando, dando vida, fazendo milagres, tirando cansaço, dando paz de espírito. Este é o reino dos céus. Ele está mais dentro de você do que fora, do que você pode ver. Você pode ver as formas de governo, os homens liderando, mas o governo e a direção de Jesus Cristo não. Você vê primeiro dentro de você. Depois você vê essa reação, você colocar para os outros essa reação desse reino dos céus. Você carrega o reino dos céus. Você, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. E este reino dos céus tão propagado, à medida que o povo via Jesus fazendo aquela coisa toda diferente, era o reino dos céus se espalhando. Cura, libertação, transformação, pessoas endemoniadas sendo libertas, paralíticos se levantando. Isso é reino dos céus. Mudo, abrindo a língua e falando. Isso é reino dos céus. É diferente do reino material. É diferente do dinheiro, do bem conforto que nós os homens queremos. É muito diferente. Esse dá vida. E uma vida tão abundante, que você esquece até a parte material. Você se contenta com aquela quantidade que Deus dá a você todo dia. Quando você tem o reino dos céus, você não se preocupa em jogar na loteria, não se preocupa em ficar rico, não. A sua preocupação é ter aquele reino perto de você. Que aquele reino tendo perto de você, você vai ter paz de espírito, guerra do lado de fora. Porque isso produz guerra espiritual. Porque este mundo não é de Deus, não está no controle de Deus. Está no controle de Satanás. Então a guerra vai ser constante. Mas você vai ter força, você vai ter um reino dentro de você. Então Jesus Cristo reúne seus discípulos diante daquela multidão. Ele olha para aquele povo. Sempre a multidão ia crescendo, não parava não, irmãos. Quanto mais Jesus curava, quanto mais Jesus libertava, quanto mais Jesus expulsava demônio, quanto mais Jesus curava o cego, o mudo, o surdo, mais aparecia. Era incrível com uma quantidade de doentes, de pessoas miseráveis, de pobres, de necessitados. Era tremendo, não parava não, pelo contrário, ia crescendo. E Jesus Cristo olha para aquela multidão e diz: eu tenho pena desta multidão, eu tenho pena deste povo, eu tenho dó desta multidão. Junta seus discípulos, os 12, os apóstolos que ele tinha escolhido, e disse: na verdade é grande a seara, na verdade a multidão não para de crescer, mas poucos são os ceifeiros. No momento só era ele. João Batista já havia morrido, né? Já havia sido assassinado por Herodes, só estava ele só. Poucos são os ceifeiros. A seara é grande, ou seja, uma grande plantação tem pouquíssimos ceifeiros para colher tudo aquilo. É muita coisa.
Aí Jesus diz aos seus discípulos: orem para o Pai Celestial, que é o dono da seara, que é o dono do reino dos céus, para que ele mande mais ceifeiros para o reino dos céus. Então, foi isso que nós encerramos ontem, irmãos. Agora, no começo do nosso estudo, bem no começo do nosso estudo, com João Batista ainda, veja, João Batista apareceu no deserto, sua primeira aparição, pregando. O tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no Evangelho. Já Jesus Cristo, mais ou menos 3 anos, mais ou menos logo após João Batista, quando Jesus Cristo vai para lá, para João Batista, e é batizado nas águas, começando o seu ministério também, Jesus só se revelou depois de João Batista. João Batista veio primeiro pelo deserto pregando e dizendo, preparando o caminho para Jesus aparecer. E ele já vinha pregando: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus foi até ali, o Rio Jordão, para ser batizado por João. Quando Jesus é batizado por João, ele é levado até o monte para ser tentado por Satanás. Ele vence Satanás, Satanás vai embora, né? Leva logo uma lapada, corre logo Satanás. E Jesus Cristo, em vez de voltar para a sua cidade de Nazaré, que já era cidade discriminada, que de lá não vinha coisa boa que prestasse, era onde Jesus ficava. Jesus não ficava no centro religioso, na matriz, como nós dizemos, não. Jesus ficava na congregação lá do fundão, a congregação mais interior que existe, era onde Jesus ficava. O centro religioso, que era Jerusalém, de onde saem as maiores mazelas religiosas do mundo, de onde sai tudo de errado, tudo, pessoas sem sentimentos, pessoas que dizem ser seguidores de Jesus Cristo, mas não têm sentimento. É da matriz, é do centro que sai isso. No centro está cogitado essas coisas. Então Jesus Cristo, em vez de voltar para Nazaré, que já era interior, de onde já não tinha muita coisa, ele vai para Cafarnaum, região da sombra e da morte. Mais distante ainda, mais discriminado ainda. Então lá em Cafarnaum, ele aparece pregando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Observem, reino dos céus. Nós aprendemos no vídeo há 2 dias atrás que Jesus Cristo disse as 4 locais que receberiam a semente, que é o reino dos céus. Foi o começo do reino dos céus. Foi as pessoas escutando o Evangelho e decidindo se vão aceitar ou não. Começo do reino dos céus. Dentro da pessoa. Se a pessoa disser sim, aí começa o reino dos céus na vida dela. Se disser não, fica o reino do céu fora, esperando o momento em que ele aceite. Então ali foi o começo, os 4 tipos. Nós aprendemos, e aprendemos muito bem com Jesus Cristo, porque ele ensina muito bem. E agora, o que nós vamos saber? Vamos saber o que é realmente esse reino dos céus? Então, depois que Jesus Cristo ensina a seus discípulos a orar para Deus mandar mais pregadores e evangelizadores do reino dos céus, pede mais. Agora ele vai ensinar tudo sobre o reino dos céus. Daqui para frente teremos grandes ensinamentos do mestre fantástico, irmãos, chamado Jesus Cristo, a respeito de como é, onde é, de que modo e de que jeito é o reino dos céus, e como ele é feito, e como nós mais queremos um verdadeiro governo de Deus. Mas nesse mundo não. Aí é que está a questão. Neste mundo não. O verdadeiro governo de Deus na sua e na minha vida. Quem está no controle? Você ou Deus? Se estiver você, aconselho a mim a tentar tirar o máximo de controle meu e deixar Deus controlar. Porque, olha, é erro, é decepção, é amargura, é desgosto. Agora, se Deus controlar a minha vida, mesmo com a perseguição, mesmo com a luta que eu vou enfrentar, mas vai vir de fora, não vai ser dentro de mim. Quando eu estou no controle, a luta e a guerra é dentro de mim, as coisas querendo boa e eu querendo fazer as coisas mais, e eu querendo fazer, tá entendendo, as coisas boas, e fica aquela luta dentro de mim. Por quê? Porque ainda estou num certo controle. Mas quando Deus está no controle da minha vida, a minha guerra só é fora. Falar a verdade, falar o Evangelho, falar a bondade, e com certeza vai vir de fora a guerra contra mim. Então, o reino dos céus, ele é, primeiramente, o único governo de Deus sobre a terra, é a igreja. Esse é o único governo de Deus na terra. A sua igreja,
é espiritual, invisível aos olhos humanos. Ela não tem nome. Toda religião aí que tem o nome igreja evangélica não sei o que, igreja evangélica não sei o que, é engano, certo? É mentira. Eles deveriam pelo menos tirar esse nome igreja, porque o nome igreja foi dado por Jesus Cristo à sua única igreja. Quem é a igreja? São as pessoas que seguem os ensinos de Jesus Cristo. Exatamente, eles estudam esses ensinos. Eles procuram aplicar esses ensinos de Jesus Cristo na vida deles, tirando aquilo que está errado neles e colocando o ensino de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Então, quando esses que seguem Jesus Cristo se reúnem, eles formam a igreja. Chama-se congregação, reunião. Quando eles estão reunidos, ali está a igreja do Senhor. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está a minha igreja. Três pessoas reunidas com o mesmo propósito de seguir o ensino de Jesus Cristo, é a igreja ali. Ela não tem nome. Se for igreja fulana de tal, é denominação, é instituição religiosa, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo pode se reunir naquele local onde tem aquele nome. Religião tal, igreja denominacional tal. Então a igreja se reúne ali naquele local. Mas o local e o nome da instituição não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que fique bem claro para não se enganar. Para você não pensar que a sua denominação é a igreja do Senhor. Mentira. Certo? Quem disser que sua denominação é a igreja do Senhor Jesus Cristo é mentiroso e não tem parte com Deus. A igreja são as pessoas que seguem os ensinos. E não são todos não que estão na denominação não, que é a igreja não. É os que seguem os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, precisava mais alguma coisa Jesus Cristo falar para os seus discípulos. Ele já tinha dito que era chegado o reino dos céus, não é? Na sua pregação de início. Ele já tinha dito que o reino dos céus começa nos 4 tipos de locais que recebem a semente, que é a palavra de Deus. Nós estudamos isso. E agora vamos ver propriamente dentro da pessoa como é esse reino dos céus. Para Deus, sua igreja. Aí Jesus Cristo para e diz, começa com suas parábolas. As parábolas são os meios pelo qual Jesus utilizou para ensinar mais a respeito do reino dos céus. Então ele diz, a primeira, ele diz, o reino dos céus é mais ou menos semelhante a um homem que plantou uma boa semente no seu campo, que é o trigo. Trigo é uma boa semente. Mas os trabalhadores desse homem à noite dormiram e não vigiaram a plantação. Então o inimigo desse homem veio de noite e plantou joio, que é uma planta ruim, uma semente ruim, bem no meio do trigo que o homem tinha plantado. Como essas duas sementes são parecidas, quando nascem, não dá para definir o que é trigo e o que é joio. E assim é no começo. Ninguém percebe que há joio também no campo. Mas depois de um pouco crescidos, os trabalhadores e o dono do campo começaram a olhar a plantação e perceberam algo diferente. E os trabalhadores do homem que tinha plantado disse ao dono do campo, Senhor, nós não plantamos semente de trigo, semente boa nesse campo? Então de onde vieram esse joio que está no meio do trigo? E o dono do campo respondeu logo, foi o inimigo que fez isso. Automaticamente os trabalhadores perguntaram logo a ele, podemos arrancar esse joio do meio do nosso trigo? E o dono do campo responde, não. Porque na hora de arrancar, poderemos também arrancar o trigo. Vejam, são muito parecidos. Vai ter danos em algum trigo aí. Dá para a gente identificar de longe, de perto. Mas na hora que estivermos arrancando, pode ser que venha trigo no meio. E eu não quero isso. Mas quando chegar o tempo da colheita, que vai colher, aí sim vão estar todos diferenciados. Já saberemos quem é trigo, quem é joio. Vamos colher o trigo, colocar no nosso celeiro para guardar. E pegar o joio, fazer feixes com ele e queimar no fogo. Os discípulos ali completamente voando, depois dessa palavra que Jesus falou, completamente voando, disse, Senhor Jesus, explica-nos essa parábola. Jesus Cristo falou, olha, é o seguinte, o que planta a boa semente é Deus, o Pai. É o que planta a boa semente. O campo onde as sementes são plantadas
é o mundo, planeta Terra, certo? A boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino dos céus, os verdadeiros seguidores dos ensinos de Jesus Cristo, aqueles que estudam e aplicam o ensino de Jesus Cristo na sua vida, independente da denominação em que esteja, certo? Não é a denominação que faz ele ser, é ele que faz ele ser igreja. Porque a denominação não é igreja, muito menos pode fazer alguém igreja. Então é ele que faz se ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Os filhos, então, a semente do trigo são esses seguidores de Jesus Cristo, os chamados filhos do reino. Já o joio são os filhos do maligno. Só que esses filhos do maligno, o inimigo plantou no meio do campo, no meio do trigo, estão dentro das denominações, estão dentro da religião, estão no campo que é o mundo. Estão os filhos do reino, que são aqueles os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo, e o restante é tudo joio. Porque o campo é um só, é o mundo todo o campo. Está entendendo? O campo é o mundo todo, o planeta. Então, neste campo que é o mundo todo, só tem uma plantação. E dentro dessa plantação tem joio e trigo, que o pai plantou. Tem o trigo que o pai plantou, só que o joio são os filhos do maligno. O inimigo, disse Jesus Cristo, é Satanás, o diabo. Foi ele que plantou o maligno. Todas as mazelas, todos os pecados que o homem comete foram incentivados pelo maligno, por Satanás. Os homens tomaram a decisão de pecar, mas foram incentivados por Satanás. Ele é que planta a semente dentro do homem. Ele é que chega no ouvido do homem e diz a ele: vai, rapaz, faz, isso é bom demais, isso é gostoso demais, faz, mesmo sendo errado. Então é ele que planta esse joio. É ele que planta no homem. E o homem se torna uma planta de joio, uma planta do maligno. Porque não quer pegar os ensinos de Jesus Cristo e aplicar na sua vida e tirar aquelas coisas erradas que o maligno coloca na mente dele. Quem executa é ele. Agora as partes vêm de Deus, de Jesus Cristo e de Satanás. Você é que escolhe decidir. Os filhos do reino escolhem os ensinos de Jesus Cristo. Já os filhos do maligno, ele tenta até que achar bonito os ensinos de Jesus Cristo, mas só executa os ensinos do maligno. É diferente. Então, Jesus Cristo, o inimigo que se plantou, que semeou o joio no meio do trigo, é o diabo, nós já falamos. A ceifa, ou hora de colher as sementes que se plantou, é o fim do mundo. Guardem bem isso, viu? O fim do mundo. E os ceifeiros, ou trabalhadores do homem que plantou, são os anjos. Então Jesus completa para seus discípulos dizendo: assim como na hora da colheita o joio é arrancado e lançado no fogo, assim também Deus enviará seus anjos nos últimos dias, e eles arrancarão todos os falsos seguidores do Evangelho, que são os filhos do maligno, que têm aparência de ser seguidor de Jesus Cristo, mas não é. Tem aparência religiosa, mas não são seguidores de Jesus Cristo, não obedecem. Serão todos arrancados. É o joio parecido com o trigo. Eles se parecem com aqueles que seguem os ensinos de Jesus Cristo, mas são joio, são falsos, que dizem ser de Deus, mas que causam escândalo, ensinam o evangelho errado, cometem iniquidade, serão todos lançados no fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas os filhos do reino dos céus, a boa semente, resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso que estou ensinando. Ouça isso que o Espírito diz. Compreenderam o reino dos céus? Tem um grupo de seguidores do Evangelho. Se percebe que a pessoa é falsa, que a pessoa realmente não condiz com o que ensina o Evangelho. Pode ser até a liderança da denominação, da religião, os próprios líderes não está batendo. Não está batendo com o quê? Qual é a regra de você saber se alguém está
se alguém é a igreja do Senhor Jesus Cristo ou não. Qual é a regra? É o ensino de Jesus Cristo. Você tem que conhecer o ensino de Jesus Cristo, saber dele, estudar ele, para definir quem é joio e quem é trigo. Só se define quem é joio e quem é trigo, que são muito parecidos, quando se tem o estudo dos ensinos de Jesus Cristo. Amar o próximo como a si mesmo, não desprezar, não fazer acepção de pessoas. Será que você vê muita gente fazendo isso? Acepção de pessoas, não tratar mal, não desejar mal. Tudo isso é localizado dentro dos ensinos de Jesus Cristo. Amar o inimigo, bendizer aquele que lhe maltrata. Certo? Que é muito difícil. A maioria das pessoas querem logo dar o troco, querem logo processar, querem logo dizer coisa, não recebe aquilo e não perdoa. A maldade foi tão tremenda que feriu ele tão grande que ele não tem condições de perdoar mais. Por quê? Porque não há reino dos céus dentro dele. Porque o reino dos céus, o amor de Cristo dentro dele quebra tudo isso. Não há lugar para ódio, não há lugar para vingança, não há lugar para desejar mal, não. Ele mesmo sendo massacrado, ele deseja o bem para aquele que está massacrando ele. Esse é o reino dos céus. Mas, irmão, se consegue fazer isso? Se consegue. Jesus Cristo disse que aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, o que procura encontrará. Só depende de você. Jesus disse, eu vos dou o meu Espírito Santo. Você consegue, você pode. O problema é que você é tão orgulhoso que você não quer. O problema é que você fecha o coração. O problema é que você não aceita que Jesus Cristo tome controle dentro da sua vida. Você ainda está no controle. Por isso que você não consegue perdoar. Você não consegue amar. Você não consegue sofrer uma humilhação e ficar calado, sem fazer nada. Por que você não consegue fazer isso? Porque você está no controle. Jesus não está controlando nada ainda. Você ainda está no controle. Lute contra isso. Tudo está perdido? Não está. Receba o reino do céu dentro de você. Lute contra isso. Então, irmão, isso é só o começo do que é o reino dos céus. Libertação. Libertação dentro de você. Tirar os seus desejos, suas vontades. Aquilo que você há, o seu senso de justiça. Não, mas foi fulano que errou comigo. Não é que tenho que ir a ele, não. Ele é que tem que vir a mim, porque ele está errado. Eu estou certo, eu estou na minha justiça. A pessoa diz assim, né? Eu digo assim. Eu acho assim. Não. Quem errou não foi eu, não. Quem errou foi ele. Então eu não tenho que ir a ele e não pedir perdão, não. Ele é que tem que se perdoar. Ele acerta com Deus. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o certo. Mas não é assim. Essa é a sua justiça. Essa justiça que eu imagino. E qual é a de Jesus, irmão? A de Jesus é a seguinte. Mesmo você sabendo que ele está errado, que você está certo e que ele lhe feriu, que você vá lá e peça perdão a ele para ganhar ele. Isso é o amor. Isso é ser perfeito. Uma pessoa assim, ela é perfeita. Jesus Cristo disse, serdes perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não é difícil? Você ser atingido e ter que pedir perdão a quem lhe atingiu? É difícil, não é? Mas se você fizer isso, que você pode pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, para isso foi que você tem o Espírito Santo, não foi para fazer, como é que se diz? Você não recebeu o Espírito Santo para se amostrar, não, para fazer coisa, né? Para dizer que tem o Espírito Santo, não. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida para lhe ensinar a fazer as coisas de Deus, a ser perfeito como Deus. Porque é Deus que faz isso, que a gente, maltratando ele, ele ainda perdoa. Que a gente ferindo ele, ele ainda vem querer nos perdoar. Todo seguidor de Deus tem que ser como ele, perfeito como ele. Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do seu Santo Espírito esteja nos ajudando, nos fortalecendo a fazer primeiro o reino dos céus dentro de nós e depois expandirmos esse reino dos céus para os outros. Porque isso depende da minha vida e a minha eternidade. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos proteja. Que Deus nos guarde. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe e que nos ajude. Isso, irmão, não está perdido, não. São coisas difíceis, mas que você pode fazer se você quiser. Você pode tudo. Com o Espírito Santo e com Jesus. Jesus está lhe esperando. Jesus não quer saber se você tem condições de fazer isso, não. Ele não pergunta, porque ele dá condição para você fazer. O problema é se você quer.
Tudo depende do seu querer. Você quer, você faz. Mas quando você não quer, quando o seu ego é grande demais, você nem começa a se cortar, nem começa a consertar essas coisas. Por quê? Porque você é orgulhoso demais. Acha que a sua justiça é suficiente. Então, que Deus nos ajude, irmãos.